aí na divisa entre Samaria e Galiléia. Quando eu falo na divisa, e quando o texto fala que é na divisa e na Galiléia, não era nem na Galiléia e nem em Samaria, era no meio, na divisa. Ali o Senhor se manifestou para 10 leprosos. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam a ele, ficaram a certa distância, pela lepra que eles tinham. Ficaram a uma certa distância e gritaram: Senhor, tenha piedade de nós. E aqui o primeiro ponto é justamente, eu quero me deter alguns minutos com você. Porque em alguns momentos da minha vida, da sua vida, nós temos somente uma chance. É um momento que o Senhor encontrou comigo, com você, e ele estava indo para Jerusalém, e no meio do caminho, o Senhor encontrou com eles. O Senhor pode encontrar comigo, com você, no meio do caminho. Você pode estar indo para um local, mas no meio do caminho, o Senhor pode cruzar o seu caminho. E nesse dia, você tem essa única chance, ou a última. Você já teve alguns outros encontros com o Senhor, nesse momento pode ser a última. E nesse caso dos leprosos, era a última e a única. E aqui Jesus estava indo para Jerusalém. Jerusalém é o local onde ele ia ser crucificado, é onde o ministério dele começou, é onde ia acontecer todo o propósito de Jesus. Então eles não iam mais encontrar com Jesus. E assim às vezes pode acontecer comigo e com você. Às vezes pode ser o último encontro. Às vezes pode ser o último momento que o Senhor preparou para que eu e você possamos nos colocar diante dele. Por isso que eu sempre gosto de dizer que não é mais uma quarta-feira, não é mais um domingo, pode ser o último. Eu e você não sabemos quando vai ser o último culto. Eu e você não sabemos quando vai ser a última quarta-feira. Eu e você não sabemos quando vai ser o último abraço que nós vamos dar nos nossos familiares, esposa, marido, nos filhos. Nós não sabemos qual vai ser o último encontro. Nós não sabemos. Por isso que é importante você ter o hábito de, quando você sair de casa, você abraçar, você beijar, como se fosse uma despedida. Porque você não sabe se você vai voltar. Nós não sabemos. Então aqui dá essa direção que nós não podemos perder a oportunidade quando nós estamos em Cristo Jesus. Se o Senhor encontrou a sua vida, encontrou a sua casa, não perca a oportunidade de colocar tudo diante do Senhor, porque um encontro, queridos, pode mudar a sua história. Um encontro com Jesus pode mudar gerações. Um encontro com Jesus pode entrar cura, pode entrar restauração. Um encontro pode transformar a sua vida e a sua casa, os seus filhos. Um encontro com Jesus, como aqui aconteceu, foi no meio do caminho. No meio do caminho aconteceu. O encontro com Jesus muda tudo. O milagre aqui aconteceu no meio do caminho. Eu creio que Deus pode fazer no começo, no meio ou no final. Ele faz quando Ele quer, como Ele quer e do jeito que Ele quer. Mas alguns defendem que Ele faz no meio do caminho. Alguns defendem que é melhor você contar o final do que contar o início. Alguns falam que é melhor o início, porque se começar certo, termina certo. Enfim, tem várias teorias. Mas a grande verdade é que quando você encontra com Jesus, eu e você não podemos perder a oportunidade de encontrar com Ele e dizer: Senhor, tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim. E aí o Senhor diz: vá até o sacerdote e se apresente para eles. Aqui foi somente uma direção de Jesus para eles, porque eles estavam com lepra, e a lepra simbolizava uma exclusão. A lepra ali naquele tempo, o povo julgava dizendo que quem tinha lepra porque tinha uma vida em pecado. Aquele tempo, quando alguém pegava lepra, era excluído e todos o julgavam. Eles associavam quem tinha uma lepra, e a lepra era uma lepra que danificava o corpo, começava a desfazer as peles. Era notório ver quem tinha lepra naquela época. Então ali, aqueles homens eram todos homens excluídos. E ali Deus falou assim: vai até lá que você vai ser curado e se apresente ao sacerdote. Então aqui é uma direção para mim e para você, querido, que nós não podemos perder as oportunidades que nós temos diante do Senhor Jesus. Talvez para alguns é um peso, é uma dificuldade, é uma luta vir no culto de quarta-feira. Para alguns, às vezes, é uma luta, uma dificuldade vir no culto de domingo. Para alguns aqui é uma luta, talvez no dia que está servindo, vinha e servir no reino de Deus. Mas pode ser o último encontro, pode ser a última vez que você vai cultuar o Senhor. Por isso eu sempre insisto e digo que nós temos que colocar diante de Deus como se fosse o último todos os dias. Porque de fato um dia será. De fato um dia será o último dia. De fato será uma última quarta-feira. De fato será um último domingo. Por isso nós temos que colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós temos de experiência com Ele. Porque aqui, quando chega a direção de Jesus, o milagre acontece. Quando você encontra com Jesus, algo novo acontece. Acontece transformação, acontece milagres, acontece algo novo. E aqui aconteceu.
Por isso, nós não podemos cair no erro, queridos, de amanhã eu perdoo, amanhã eu peço perdão, amanhã eu vejo como é que vai ser. Pode não ter o amanhã. O salmista aqui, no caso, Salomão, já dizia que, ele diz que os homens fazem planos, mas o que prevalece é a vontade do Senhor. Porque quando nós temos os nossos planos, não prevalece, o que prevalece é a vontade do Senhor. Por isso nós temos que ter o nosso coração sempre inclinado naquilo que o Senhor está dizendo para nós essa noite, porque pode ser a última vez, pode ser o último encontro, é a última vez. Como assim aconteceu com esses leprosos? No verso 13, tem um segundo ponto. Eles gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E aqui eu digo para mim e para você que está aqui essa noite: não perca a única ou a última oportunidade com Deus. Se você veio à casa do Senhor, não perca a oportunidade de adorar, de exaltar, de fazer o seu melhor culto, o seu melhor louvor ao Senhor, como tem acontecido, graças a Deus, com a nossa igreja desde quando esse ano começou. Esse ano começou algo diferente. Esse ano a igreja, eu vejo e percebo que tem pessoas com sede, tem pessoas que estão sedentas, tem pessoas querendo buscar, tem pessoas querendo adquirir conhecimento, tem pessoas querendo conhecer mais da palavra do Senhor, conhecer os dons espirituais, aquilo que é de Deus, como se comportar diante de uma situação, se comportar diante daquilo que agrada o coração de Deus. Então é justamente isso que nós temos que fazer e viver diante do que a palavra do Senhor diz, porque nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor nos dá. Estavam afastados aqueles homens, estavam isolados, eles reconheceram que Jesus era o mestre, e de longe eles viram e gritaram: tenha piedade de nós. O Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, Ele deu uma ordem para eles e eles obedeceram. Aqui um ponto que você precisa anotar em nome de Jesus. Para você viver o milagre que o Senhor tem para a sua vida, você precisa obedecer. A obediência gera o milagre que Deus colocou para mim e para você. Se eles não tivessem obedecido, eles não teriam experimentado o milagre que aconteceu. Então todos experimentaram o milagre que Jesus deu a direção para eles ir. Agora somente um voltou agradecendo, teve o milagre e a salvação. Mas aqui, eu e você temos que aprender, porque é muito difícil isso para nós. Para nós cristãos é muito difícil obedecer quando nós ouvimos a direção de Deus. É muito difícil obedecer, principalmente quando nós estamos em meio a vícios, a manias que a gente aprendeu, a erros que desagradam o coração de Deus. É muito difícil obedecer. Será que é só eu ou tem mais gente que é difícil obedecer quando Deus fala: faz isso, meu filho, não faz isso, é a hora de ir, é a hora de ficar, é a hora de fazer isso, é a hora de romper, é a hora de excluir esse contato do WhatsApp, é a hora de não mais falar com fulano que te leva para um mundo de perdição? Será que só eu tenho essa dificuldade ou você também? Então é isso que nós temos que colocar aqui, porque se você obedecer à direção de Jesus, o milagre vai se manifestar na sua vida. Você vai experimentar coisas que você nunca experimentou. Quando a gente olha para a história e vê o caso de Naamã, aquele que foi curado pela ordem de Elias, ele obedeceu, mas ele foi carrancudo. Ele foi questionador, ele questionou ali Elias, quando ele disse assim: vai lá e mergulhe 7 vezes, que na 7ª você vai ser curado. Foi quase uma ordem impositiva e forçando e quase chutando ele. Assim é com alguns cristãos às vezes. Obedece, meu filho, rompe com isso aí. E aí você só fala, não faz. Dá vontade de empurrar, de chutar, falar: obedece, meu filho. Você quer experimentar grandes coisas? Obedece o Senhor. Obedece a direção dele, porque ele vai se manifestar na sua obediência. Quando você obedece, você experimenta os milagres do Senhor. Nem sempre nós vamos entender, queridos. Sabe qual que é o grande problema nosso? A gente quer entender o que vai acontecer. Ah, mas não faz sentido, pastor. Muitas pessoas falam para mim: pastor, não faz sentido isso. Eu já conheço, já sei como é que é. Não faz sentido fazer isso. Se Deus falou, querido, não questione, não queira entender. Deus, ele faz coisas loucas para confundir os sábios. Deus faz coisas doidas realmente porque Ele quer que você seja obediente. Se você não obedecer à direção de Deus, você nunca vai experimentar os milagres que Ele tem para você. Por isso que muitas pessoas às vezes ora, busca, jejum, clama, mas não obedece. Vive uma vida errada, vive uma vida que desagrada o coração de Deus, mas clama, mas ora, mas jejua, mas não obedece. A obediência vai te levar a viver o milagre que o Senhor Jesus estabeleceu para você. Para nisso, não, Jesus. Terceiro ponto aqui no verso 14. Ao vê-los, ele disse:
vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Olha que forte isso, você acha que não compreendeu. Enquanto eles obedeceram, eles foram purificados. Tem gente que quer ver primeiro para depois falar e ver se realmente aconteceu. Tem gente que quer primeiro ver para depois obedecer. E a ordem é que vão até os sacerdotes, enquanto isso eles foram purificados. Eles chegaram ao destino final deles purificados, porque eles obedeceram à direção de Jesus. Vão até lá e mostrem aos sacerdotes. Eles chegaram purificados. Então a obediência, querido, antecede o milagre, querido. Obediência antecede o milagre. Se Deus te deu uma direção, se você sabe que não agrada a Deus, querido, rompe com isso em nome de Jesus e obedeça a direção do Senhor. Se você está passando por uma luta, uma dificuldade, mas você não conseguiu romper com o pecado, rompa que você vai ver o milagre acontecer. Porque não é sobre campanha, não é sobre algo profético que existe, a gente crê nisso também, mas não é sobre você fazer algo na igreja, eu vou no culto porque lá vai acontecer. Não, é sobre obediência. É mais simples do que você imagina. Pastor, mas não precisa fazer campanha? Não precisa subir no monte? Não precisa ficar 7 dias sem comer, 7 dias sem beber, 7 dias... Não precisa. É muito bom, é válido. Quando você entender que quando você faz jejum, quando você se abstém de algo para comer, você tem mais de Deus e não quer dizer que você vai receber milagre. É para você ter um momento de Deus, de busca, de entrega, de oração, e você se aproxima mais do Senhor, porque você está diretamente na presença dEle. Não está relacionado a milagres, a algo material. O algo milagroso, aqui nesse caso, é sobre obedecer. Às vezes você quer um milagre, mas você não rompe com o pecado. Às vezes você quer algo que você ora já há anos. Talvez, será que não está precisando romper com algo que está impedindo você de viver aquilo que Deus tem para você? É um pensamento que a gente tem que colocar diante dessa passagem. Então, a obediência antecede o milagre. A cura dos 10 leprosos não havia ainda acontecido, mas quando eles obedeceram, no caminho o Senhor se manifestou para eles. Eles não estavam vendo a cura, mas eles obedeceram. Sabe o que é mais marcante, que me choca aqui? Eram 10. Dos 10, somente um era samaritano. Isso é muito forte. Sabe por quê? Os outros 9 eram os judeus. Os outros 9 eram aqueles que oravam. É aqueles que eram rígidos com a lei do nosso Deus. Eram aqueles que ensinavam. Os judeus eram aqueles, o homem e o povo separado. Eram aqueles que cumpriam a liturgia. Eram aqueles que ensinavam o povo. Mas nenhum judeu voltou para agradecer. Somente um samaritano, que até então era um povo separado, que não era o povo de Deus, aquele se prostrou diante de Jesus, voltou com o coração grato, recebeu o milagre, recebeu a salvação, porque o Senhor veio para aqueles que estão perdidos e aqueles que talvez não são, para confundir aqueles que são. Essa é a verdade. Então olha só que marcante isso para nós. Os milagres que eu e você temos que viver está atrelado à obediência que agrada o coração de Deus. Deus, Ele dá uma ordem, nós só temos que obedecer. Não tem que perguntar o porquê. Não tem que perguntar se vai ser bom. Somente obedecer. Deus libera a cura quando nós caminhamos. Quando aqueles leprosos estiveram próximos de Jesus e gritaram, eles caminharam. Eles não ficaram parados. Nós vamos ser curados, nós vamos ficar aqui esperando para ver. Não, eles caminharam. Isso tem uma lição fortíssima para nós, queridos. Se você está esperando um milagre, esperando algo da parte do Senhor, continue caminhando, confie no Senhor, rompa com o pecado, obedeça e caminhe, e continue crendo, e faça o que você tem que fazer, porque no caminho o Senhor vai se manifestar diante da sua peleja. Você crê nisso em nome de Jesus? Então não fique murmurando, não fique reclamando da sua situação. Mas eu não consigo, mas eu não posso. Ninguém gosta de mim. Eu sou menor da minha casa. Eu sou esquecido, eu fui abandonado. E daí? O Senhor está dizendo, vai no caminho, obedece aquilo que eu tenho para você, porque quando você chegar no destino final, você vai ver que o milagre já aconteceu. E aí você e eu temos que ter o coração grato para voltar e falar, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom, a tua fidelidade dura para sempre, e nós nos colocamos diante de ti, porque o Senhor é bom. É isso que Ele fez. Então não fique parado. Tem uma expressão que diz que água parada dá dengue, né? Crente parado também dá dengue. Você não pode ficar parado, querido. Você não pode ficar olhando somente as estrelas que estão acontecendo.
Agora não é mais estrela, agora é os mísseis, né? Agora é mísseis que a gente fica olhando lá para ver o que está acontecendo, né? Mas não pode ficar parado. Se você está passando uma adversidade, uma luta, seja qual for o nível dela, se é pequena, média ou grande, não importa. O que importa é que o Senhor está dizendo, vai que o seu milagre vai chegar no caminho, diante da sua fé, diante da sua disposição, diante da sua atitude, eu vou me manifestar diante da sua causa. E aí você obedecendo, você vai experimentar o que o Senhor tem. A cura chegou, aconteceu, querido, no caminho. Eles começaram a caminhar e foram até os sacerdotes, chegaram lá curados. Chegaram lá libertos. O seu milagre vai chegar no tempo que você estiver caminhando, querido. Receba isso em nome de Jesus. O seu milagre vai chegar diante da sua disposição de fé, diante da sua perseverança, diante do tempo que você coloca diante do Senhor, diante da sua entrega. O Senhor vai te fazer romper no caminho que você está fazendo. Ele fez isso com eles e hoje a palavra é para mim e para você, porque Ele vai se manifestar. Nós não podemos ficar reclamando. Eu não sei você, mas eu não gosto de andar com gente reclamando. Se eu não falo nada na hora, eu saio de perto. Porque às vezes a gente quer falar coisas, mas é melhor ficar quieto, né? Aí eu saio. A gente que reclama, e o mais interessante é sempre as mesmas pessoas. As mesmas pessoas vivem os mesmos problemas há anos. Quando você olha, você vê, porque vive reclamando. Ah, porque isso não acontece comigo, porque é só com fulano, só cai o raio lá, só aparece o sol ali, nunca acontece comigo. E aí você vai ver 5, 10, 15, 20 anos. Uma vez eu contei o testemunho de uma pessoa, depois de 10 anos eu encontrei com o mesmo problema, eu falei, não é possível, que prova é essa? Pode acontecer de fato, a gente não pode falar que não, né? Mas assim, meu Deus, uma situação que você pode intervir, uma situação que a gente vê que é comportamental, que é você que se colocou nela, você que tomou a decisão precipitada, você que não orou, você que não buscou, você que fez algo e continua debaixo disso. E aí fica clamando, Senhor, Senhor. Não, então, aqui está dizendo, obedeça, tenha um espírito de obediência. Tenha o entendimento daquilo que você precisa obedecer diante da direção que Deus deu. Porque aqui o seu milagre vai chegar quando você continuar, quando você obedecer, quando você estiver no caminho, o Senhor vai se manifestar. Tem pessoas esperando outras pessoas continuar. Tem uma lição aqui que a gente aprende, que os leprosos, eles se uniram na desgraça. Na desgraça, todos eles estavam leprosos, então eles tinham que ficar separados. Leproso andava com leproso e as pessoas comuns que não tinham lepra andavam com a comunidade, com a sociedade. Os leprosos que andavam junto, algo em comum uniu eles. Então eles estavam unidos diante de uma desgraça. E aí quando eles são curados, eles não andavam mais juntos. Diante do tempo de bênção, do tempo da cura, o tempo da manifestação de Deus diante de todos, eles não andaram mais juntos. Ou seja, aquilo que a religião separa, a desgraça acabou unindo eles. E aí depois, diante da bênção e da cura do milagre que aconteceu na vida deles, eles não andaram mais juntos. E assim eu faço uma reflexão para nós, queridos. Assim somos nós. Às vezes a gente se une, ou então a gente caminha com pessoas que estão vivendo talvez uma dificuldade ou uma luta. Não vou falar desgraça, porque é uma palavra muito forte. Mas às vezes a gente caminha com pessoas que estão passando talvez uma luta que a gente está passando, mas quando a gente vence aquela luta, a gente não anda mais junto com aqueles que passaram o que a gente passou. E aqui está um ensinamento para a gente ter esse coração grato, porque a gratidão não somente te faz uma pessoa melhor. A gratidão agrada o coração de Deus, mas aqui nessa passagem especial mostra que a gratidão também, além do milagre, leva à salvação. No verso 19 ele fala, a sua fé te salvou. Diante da sua gratidão, diante do seu retorno, diante do seu júbilo, da sua cura, a tua fé te salvou. Então, no verso 15, ele continua, o quarto ponto. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Então, não olhe, fala para quem está do seu lado aí, com muito amor e carinho. Fala, não olhe para a lepra do outro, olhe para a cura que já aconteceu. Amém? Aqui foi o que aconteceu. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Os 10 tiveram fé para ir, mas somente um teve gratidão para voltar. Às vezes a gente falta isso em nós, sabe? A gente tem fé para fazer, para romper, para subir o monte, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer, vai quebrar todas as correntes, as cadeias, mas quando Deus faz, não se lembra quem fez. Não se lembra quem abriu o caminho.
não se lembra quem deu força, quem deu sabedoria, quem deu condição de avançar. Os 10 tinham apenas gratidão, dos 10 somente um teve gratidão. E esse é o mal que a nossa geração vive hoje. São tantos problemas, são tantas dificuldades que a gente não tem tempo. Alguns falam assim, não tenho tempo para agradecer. Certamente foi o que aconteceu com os judeus aqui. Os judeus, quando eles foram curados, eu creio, tá? Não está na Bíblia isso. Mas eu creio que quando eles foram curados, eles pensaram, agora eu estou inserido novamente na sociedade. Eu faço parte agora da comunidade novamente. Então eu tenho tantos afazeres, eu tenho tanta coisa para fazer, porque os judeus, eles são extremamente ocupados. Se você conhecer um pouquinho da cultura judaica, eles oram 3 vezes por dia. Eles param, deu o horário de orar, eles param onde eles estão. Eles são bons em cumprir liturgia. São bons nisso. E aí eu acredito que os 9 judeus que foram curados, eles pensaram, eu não tenho tempo para voltar. Eu não tenho tempo para manifestar quem me curou. Eu não tenho tempo porque eu tenho muitos afazeres. E esse é o mal da nossa geração de hoje, queridos. Na igreja. Pessoas querem fazer, realizar, querem se colocar à disposição, mas não se lembra quem foi que nos tirou do lamaçal de pecado, não se lembra de onde Ele nos tirou, não tem tempo para dizer que o Senhor é o meu Deus, que eu agradeço de onde o Senhor me tirou, porque não importa o fazer, não importa quem nós somos em Cristo Jesus. Certamente esses judeus tiveram esse tipo de sentimento. Então os leprosos não estão olhando mais para a ferida um do outro, e sim olhando para aquilo que eles estão vivendo, sem se lembrar de quem foi que realizou. Olha só que interessante, um leproso samaritano voltou com o coração radiante de gratidão, oferecendo a Jesus e falando de tudo o que ele fez. Esse é o coração que eu e você temos que ter essa noite, querido. Principalmente se tem alguém clamando por alguém, por salvação, principalmente por alguém que está passando por enfermidade, talvez em grau já 3, 4, 5, no último grau de uma enfermidade, de câncer. Talvez são lições para mim e para você, para que nós tenhamos o coração grato de quem realmente é o que cura, de quem é o que realmente pode fazer algo ao meu e ao seu favor. Será que essa noite é uma reflexão para que nós tenhamos aqui, para que nós possamos colocar diante daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e o poder de fazer diante da ordem que Ele deu? E a geração que a gente vive hoje, eu faço do meu jeito. Eu já tenho experiência nisso, eu faço aquilo que eu tenho feeling de fazer. Aquilo que eu acho que é importante para mim, eu faço. E não se lembra de que se Deus não está, nada acontece. Se não é Deus por mim, por você, o que seria de nós? Verso 17, para ir para o 5º ponto. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os 9? No 18, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro, ou seja, o único samaritano. 5º ponto, todos podem ser curados, mas nem todos são gratos. Todos podem receber a bênção de Deus, mas nem todos são gratos. Todos podem viver a cura, a libertação, a transformação, mas nem todos são gratos ao Senhor. Como é triste ver um cristão que se diz cristão não ser grato por aquilo que o Senhor fez e é na vida. Como é triste isso. Todos podem ser curados, mas nem todos são gratos. Os 10 aqui curados, somente um voltou. Se a gente, quem gosta de matemática, olha que proporção horrível, 1 para 10. 1 para 10. Imagine, de 10 cristãos, somente um voltou. E aí nem era o povo escolhido do Senhor ainda. É o tempo que a gente vive hoje, querido. Dentro da igreja. Se a gente pegar a igreja brasileira e mundial, essa é a proporção, 1 para 10, querido. 1 para 10 que está diante do nosso. E aí o texto continua no verso 19, que é justamente o momento que ele recebeu na sua plenitude. O que é receber na plenitude? É receber tudo aquilo que Deus estabeleceu para mim e para você. A plenitude é você viver toda a bênção total, não parcial. Porque tem gente que vive bênçãos parciais. Porque não cumpriu totalmente aquilo que o Senhor pediu e se submeteu a fazer diante da palavra de Deus. Mas aqui esse homem, ele viveu a plenitude na sua totalidade. E é por isso que muitos crentes às vezes não estão recebendo bênção na sua totalidade, porque está vivendo de forma parcial.
Está agradecendo de forma parcial. Veja aqui algumas verdades para mim e para você, que o milagre, ele não garante um relacionamento com Jesus. Jesus, ele realizou o milagre para os 10, mas somente um voltou, então isso não garante um relacionamento. A bênção não significa que eu sou grato. Às vezes a gente vê pessoas abençoadas, pessoas que estão vencendo na vida em termos materiais, carro, casa, trabalho, é próspero no trabalho, é promovido, conquista altos cargos, mas isso não significa que é um homem ou uma mulher que é grato. Porque a lei da semeadura, aquilo que você plantou, você vai colher. Então, se alguém está trabalhando certinho, fazendo as coisas certas, vai receber também, porque é a lei da semeadura. Mas nem todos são gratos. A gente associa, às vezes, pessoas que são abençoadas por aquilo que conquistou. E a gente tem que olhar o comportamento e diante da gratidão que tem no coração, diante daquilo que recebeu do Senhor. Então, se você está interessado nas bênçãos do Senhor, tenha um coração grato, querido. O coração grato agrada o coração de Deus. O coração grato faz com que a minha vida e a sua vida esteja debaixo de bênçãos de Deus. Esteja totalmente acessível às bênçãos que vêm do Senhor. Consegue compreender essa noite isso em nome de Jesus? O último para a gente avançar. Esteja unido pela graça e não pela desgraça, querido. Se une a pessoas que são de Deus de fato. Se una a pessoas que têm história para contar, que têm testemunho para falar, mas que estão vivendo debaixo da graça do Senhor. Porque aqueles 10, eles foram unidos por uma desgraça, que talvez a religião separou. Mas aqui o conselho para nós hoje, que está no verso 19, então ele lhe disse, levante-se e vá, porque a sua fé te salvou. Esteja unido com pessoas que são de Deus, querido. Pessoas que têm o coração grato. E não é muito difícil. Deixa eu falar até baixinho para você ouvir aqui, ó. Não é muito difícil de você identificar uma pessoa grata, viu? É só você ver o que ela fala, como ela se comporta. É só você um dia almoçar junto. Almoça junto com uma pessoa que você vai ver nas palavras dela se é uma pessoa grata ou não. Porque uma pessoa grata agrada o coração de Deus. E você tem que ficar perto de pessoas assim. Pessoas que são de Deus. Assim você viverá uma vida na plenitude que o Senhor estabeleceu diante da palavra. Coração grato. Os leprosos estavam unidos por tudo aquilo que eles estavam vivendo. Mas o Senhor hoje diz para mim e para você, esteja com pessoas que são gratas, querido. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Nem todos que recebem a bênção do Senhor são gratos ao Senhor. Nem todos que têm uma vida próspera financeiramente são gratos ao Senhor. Aqui a gente aprende que o milagre, ele pode sim e vai abrir portas, mas a gratidão abre os céus. A gratidão abre tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Jesus, ele procura adoradores, não apenas homens e mulheres que querem se beneficiar daquilo que ele faz. O Senhor hoje está dizendo para mim e para você que nós temos sim encontros marcados com Ele. Ele está dizendo aqui para mim e para você que eu e você podemos ter um encontro marcado com Ele, mas Ele está dizendo não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de colocar diante de Jesus e obedecer aquilo que Ele disse. O seu milagre, a sua vitória, ela pode e vai estar diante do seu caminhar na obediência que Jesus te ordenou a fazer. Aqui a gente aprende que nós não podemos olhar para aquele que está com lepra, e sim olhar para aquele que está se manifestando diante da lepra. Aqui ele nos ensina que nós temos que estar unidos com pessoas que estão na graça do Senhor e não estão debaixo de desgraça. Queria que você fechasse seus olhos agora por alguns segundos, alguns minutos. Pai, nós queremos te agradecer essa noite pela tua palavra, que nos ajuda a ter uma percepção e uma visão de um coração grato, não somente por aquilo que o Senhor fez, mas que essa noite, ó Pai, nós saímos daqui com um coração grato por aquilo que o Senhor é para nós, por aquilo que o Senhor representa para cada um de nós. Pai, nos ajuda a sair daqui essa noite com um coração grato pela tua soberania, pela tua ordem. Nos ajuda aqui essa noite, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a discernir a tua voz. Nos ajuda, ó Pai, a obedecer a tua ordem.
Talvez nós estamos aqui como os leprosos estavam. Os leprosos aqui estavam em um campo neutro. Não estava nem em Samaria, nem na Galileia. Estava em um campo neutro. Mas que o Senhor se manifeste, ó Pai, diante do Teu querer, diante da Tua direção. E que nós tenhamos a sensibilidade de ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção e obedecer. Por mais difícil que seja, ó Pai, obedecer, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a romper com o pecado, nos ajuda a romper com tudo aquilo que nos impede, ó Pai, de acessar o nosso milagre. Talvez aqui essa noite nós estamos aqui orando, clamando. Muitos chegaram aqui pedindo, ó Pai, para que o milagre chegue, para que o milagre aconteça. Mas nos ajuda a obedecer a Tua direção. Talvez alguns aqui estão buscando o milagre na direção errada. Talvez alguns aqui estão buscando milagre, não obedecendo a direção de Jesus. Talvez aqui alguns precisam hoje confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez alguns aqui estão precisando confessar hoje os seus pecados. Talvez alguns aqui hoje estão precisando se colocar diante do Senhor. Assim como os leprosos estavam ali, talvez um somente voltou. Talvez nós estamos aqui, ó Pai, com o coração quebrantado, com o coração, ó Pai, talvez destroçado. Visita hoje Teus filhos, ó Pai, diante da Tua palavra. Pai, coloca essa palavra no nosso coração hoje, para que nós não venhamos a pecar contra Ti. Nos ajuda essa noite, ó Pai, a viver as Tuas promessas, viver, ó Pai, os Teus milagres, viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Porque às vezes é a falta de obediência que nos faz tirar do nosso milagre. Ó Senhor, hoje nós colocamos a Tua igreja diante de Ti. Hoje nós oramos e intercedemos pela Tua palavra, e que essa palavra possa entrar no nosso coração, possa entrar, ó Pai, na nossa alma, no nosso espírito, e nós saiamos daqui com o coração grato, com júbilos, ó Pai, querendo manifestar tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. O Senhor encontrou alguns aqui essa noite. O Senhor marcou alguns encontros aqui essa noite. Então hoje, ó Pai, se manifesta no nosso meio. Assim nós oramos.